Tá ok a voz? Ah, sim. Ah, então tá bom. Bom, então, quis Deus que eu não pegasse a friaca de Campos do Jordão hoje. Mas glória a Deus, porque a gente pode estar junto com o recurso maravilhoso que é a internet, né? Depois fica todo mundo devendo um abraço para mim. Tem que dar 2 abraços, Aham. um de hoje ou no próximo. Mas é muito bom tá vivo e podendo louvar o Senhor nesse dia 17 de maio, né, de 2026. O tempo está passando rápido, não sei para vocês, mas para mim está voando. E diz que é por conta da idade, de quando a gente é novo, o tempo passa mais devagar, não sei. Mas eu declaro bom dia, amada igreja, né, graça e paz, e glórias a Deus pela vida de todos vocês, dessa congregação de Campos do Jordão, que eu amo tanto, já falei várias vezes, mas não canso de falar. E glórias a Deus pela vida do pastor Luca, da sua esposa, que tem estado à frente dessa obra também. Ouviram e aceitaram o chamado de Cristo para estar servindo aí. Pela liderança, Célia, sua filha, também Simone, e todos que vieram antes, né? Glória a Deus por cada vida. Amém. Eu agradeço a Deus por poder estar falando de Jesus hoje, quando em vários locais a gente tem perseguições, até tem um missionário preso, né, na Índia, que a gente está orando. E a gente, mesmo não estando com a igreja de porta aberta, a igreja está lá e a gente sabe que a gente não é perseguido, né? E a santa palavra de Deus é isso, a gente tem que propagá-la, né? Então, que a gente possa estar também orando pelo missionário lá, porque a gente está com esse privilégio hoje, né? O celular dele foi confiscado e hoje a gente está até tendo a oportunidade de gravar esse vídeo e sem medo, né, de perseguição. E mesmo diante desses inúmeros desafios que a gente está vivendo, somente na Bíblia a gente pode encontrar a resposta, né, para tudo isso e que é a verdadeira palavra de consolo. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre o que eu tenho estudado sobre Pedro e o quanto eu me identifiquei com Pedro, né? Sobre o seu jeitão, sobre a sua conduta antes e depois de aceitar o chamado de Jesus, né? E eu acho que o Pedro que existe dentro de nós hoje, ele está muito propenso a voltar por conta das coisas que a gente está vendo mesmo. Por exemplo, quando a gente recebe um anúncio desse de uma prisão de missionário, a primeira coisa que eu pensei foi: Senhor, mas por que, né? Como tem gente ruim para fazer mal para quem só estar querendo falar da palavra de Deus, né? Levar a palavra da salvação. E isso nos afeta em tudo, né? As notícias, né, de guerras, tá tudo afetando a gente. Como a gente, como cristão, e como a gente, como Simão e Pedro, a gente pode estar dando a verdadeira resposta de sabedoria e direção, se não for pela palavra de Deus. E na Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra como a gente tem mudar o curso das nossas atitudes. Então, toda vez que eu me vejo nessa encruzilhada, eu procuro lembrar de alguns personagens humanos igual a nós, que passaram por isso e como que eles saíram quando eles estavam caminhando com Cristo. E aí eu lembrei de Pedro, das suas atitudes quando ele andava já estava andando com Jesus. Então a gente vai ver um pouco da vida de Pedro realmente na Bíblia, quando ele aparece na história, no chamado, né, que ele teve com Cristo. E por que que eu faço essa brincadeira com Pedro? Porque é o que eu falei, se fosse para passar uma pessoa, qual personagem da Bíblia você identificaria? Eu fui muito Pedro na minha vida. Até outro dia, tá, gente? Que agora eu me converti. Brincadeira. Mas a personalidade de Pedro é uma coisa que, se a gente for começar a ver, a gente fala: "Nossa, acho que eu também faria igual". Então, eu acredito que a minha postura diante das pessoas, quando eu era mais nova,
poderia até de ser a pessoa não era nem respeito comigo, poderia até ser de medo, porque eu era, assim, muito brava mesmo. E não era brava porque eu batia em ninguém não, né, gente, nunca bati em ninguém, tá. Mas na minha infância e adolescência, que foi até outro dia, tá gente, foi mês passado, eu não lembro de ter levado nenhum desaforo para casa. Quando o Galvão me conheceu, eu era quase um moleque, gente. Olha o que o amor faz, hein. Depois de 32 anos de casado, ele diz que me ama, gente. Mas eu era mas eu era quase um moleque. E olhando hoje, se eu falar isso para vocês, vocês não vão reconhecer esse Pedrão que existe em mim. Você vai falar: "Não, tá brincando", mas depois eu conto algumas coisas para vocês, tá? Quando eu estiver aí tomando café. Mas vamos lá na história de Pedro, porque é uma história que nos edifica, e nos prepara para o mundo de hoje, para a gente não ser impulsivos cristão impulsivo. Então a gente poderia dizer que esse estudo poderia chamar assim: "O Simão que existe em nós deve ser contido diariamente, para sermos como Pedro". Eu vou esclarecer por que eu estou falando Simão e Pedro. Antes de Jesus, quando Jesus chamou Pedro, ele chamava Simão, né, ele chama Simão Pedro. E aí Jesus fala que ele chama Jesus, que em aramaico podia ser Cefas, ou em grego que é Pedro, que para a gente é mais fácil, que a gente está mais acostumado com as coisas que vêm do grego. E ambos os significados chama rocha, né, pedra. Então a gente vai ler alguns versículos da vida de Pedro, mas já na vida, como eu falei, na vida Pedro caminhando com Jesus. Devo esclarecer que a gente vai falar de 3 versículos só, e a vida de Pedro é muito mais ampla por tudo que ele fez ao caminhar com Jesus e depois que Jesus volta na ressurreição. Então, tarefa para casa, estudar um pouco mais da vida de Pedro. Aí vocês vão ver que eu não sou Pedro não. Bom, mas o primeiro versículo que eu queria que vocês abrissem é em Mateus 4, 18 a 20. Mateus 4, 18 a 20. A gente pode, eu vou dar uma introdução enquanto vocês acham aí. A gente pode dizer que o chamado de Pedro foi ali naquela hora que Jesus passa, ele está com o irmão dele, e Jesus fala: "Venha, Pedro". E na narrativa mostra que que Pedro não teve dúvida. Ele largou o barco e foi, simplesmente ele vai. E isso é muito impressionante, porque a gente sabe que a Bíblia, ela só coloca coisas relevantes para a nossa vida. E isso é uma coisa muito relevante para a nossa vida. Jesus chamou Pedro e ele foi. Quando Jesus chamou vocês? Vocês foram. Só foi. Eu vou. Jesus está me chamando. E isso é uma lição, a primeira lição que Pedro nos deixa. Se a gente vai, aceita logo de cara o chamado de Jesus. Então Mateus 4,18 fala assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Gente, é o que eu falei, não precisa nem falar em cima disso. A palavra de Deus é clara. A minha pergunta é: Jesus já te chamou? Eu acredito, porque a gente está aqui, Jesus já chamou cada um de nós. Mas aí, e aí? Quando Jesus me chamou, aquela Vânia, daquele jeitinho fino, lady que eu era, como será que eu reagi? Será que eu larguei tudo e fui, quando Jesus me chamou? E vocês? Dá para lembrar como que foi? Mas eu conheço vocês já convertidos, então eu sei que vocês são comportados e comportadas, então eu creio que quando Jesus chamou cada um de vocês, largou as redes e foi. Amém? Amém. Mas a gente sabe que a gente não é santo,
e a gente não é santo mesmo, porque somente Jesus era santo e Pedro também não era. Pedro e Vânia poderia ser a mesma pessoa naquela hora, né, a mesma personalidade, o mesmo jeitinho. Pedro era como um de nós, e a Bíblia nos traz essa proximidade de de compararmos, porque quando Jesus nos chama, nós somos igual Pedro. E quando a gente vê a história de Pedro, a gente pode seguir esse exemplo para a vida. Gente, Pedro conseguiu. Tá certo que o velho homem e a velha mulher não existe mais, mas a evolução com Cristo deve ser uma constante. Transformar, deixar Deus lapidar, deixar Deus fazer que a gente evolua através de Cristo. É que eu falei, a história de Pedro é maravilhosa. Ele morreu da mesma forma que Cristo. A gente acho que a gente não vai chegar lá, não sei. Eu realmente, eu peço a misericórdia de Deus. Eu acredito que eu não vou chegar a tanto. Mas a vida de Pedro mostra que como humanos, a gente pode ser, se a gente se dispor a Cristo, ouvir o seu chamado, a gente pode realmente mudar. Agora o próximo versículo é em João 18:10. Eu peço, por favor, que abra, o Lucas está projetando, está bem bacana. João 18:10. Nesse versículo, o ensinamento que eu quero compartilhar com vocês, que tocou meu coração, que mostra que Pedro, ele sempre foi muito impulsivo e questionador. É mais uma característica que eu me identifico. Eu, quando era criança, era muito impulsiva. Eu não lembro muito bem eu andando, eu sempre andava correndo para tudo. Era topada no pé. Falando assim, vocês não vão acreditar, né, gente? Mas se minha mãe tivesse viva, ela podia contar coisas maravilhosas de vocês. Furando o pé no prego, uma coisa bem Pedro mesmo. E eu sempre fui muito questionadora. E eu sou de uma geração que, assim, você não questiona pai e mãe, né? Ou você leva um safanão. E meu pai é militar, então, quando ele falava alguma coisa pra mim, eu perguntava: "Mas por quê?". "Ah, aquele porquê não já bastava, né". Ele nunca me bateu, ele só bateu uma vez, mas a minha mãe já vinha: "Tchê". Eu sempre fui muito questionadora: "Mas por quê? Por quê?". E essa personalidade questionadora e forte de Pedro, a gente tem até hoje. A gente questiona Deus porque permite, a gente questiona as pessoas porque fazem. E esses questionamentos, eles têm que ser medidos com muita cautela, porque são questionamentos que podem nos afastar de Jesus e da nossa vida com Jesus, mesmo estando convertidos. Então, em João 18:10, fala assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Gente, é que eu falei, quando eu era menor, ninguém mexia comigo. Aquelas brigas na porta da escola, comigo nunca aconteceu. Eu via o pessoal bater, não me envolvia, não bati em ninguém, mas eu nunca bati em ninguém. Ovada, quem levou ovada na porta da escola? Eu nunca levei. Não sei por quê, as pessoas não faziam isso comigo. Dia do meu aniversário eu podia chegar, sair limpa, sair limpa de casa e voltar limpa de casa. Mas é que eu me reconheço essa personalidade de Pedro, porque eu acho que eu ameaçava com promessas, sem falar. Olha que coisa horrível. Se vier, vai ter. Pedro sai ao lado de Jesus com uma espada na mão. Quantos de nós de manhã saímos com uma espada na mão, ao invés de sair após fazer uma oração e sair e pedir para Jesus andar com a gente? É sério. Quantos de nós pensamos assim: "Ah, se aquele fulano mexer comigo hoje".
A gente não tira sangue de ninguém, a gente não anda com uma espada e não arranca a orelha de ninguém. Mas a gente afasta as pessoas, tanto os inimigos, mas também quantos possíveis amigos. Pessoas que a gente pode dar o nosso testemunho como cristão, ler uma palavra da Bíblia, fazer uma oração. A semelhança aqui com Pedro e nós é que Jesus não se afastou de Pedro. Pedro chamou, como a gente já viu, um homem bronco, pescador, cheio de defeitos. Jesus não se afastou de Pedro quando ele decepa a orelha do guarda, do soldado. Repreende, mas não se afasta. Em alguns momentos assim, vocês colocaram a sua vontade, julgou ou agiu sem pensar? Cortou a orelha de alguém e depois se arrependeu? Porque o Espírito Santo tocou o seu coração? Então, e a boa notícia para a gente é que o propósito de Deus recompôs a orelha do soldado. E Jesus recompõe cada defeitinho da gente, cada ação. Jesus nos dá a oportunidade de pedir perdão. Jesus nos dá a oportunidade de nos perdoar e seguir em frente e falar: não vou fazer de novo, eu vou mudar. Porque Jesus recompõe a maldade da gente, do ser humano. Jesus recompôs Pedro dia a dia no seu caminhar com ele. Quando a gente vê guerras e destruições, a nossa vontade é chegar e falar para a pessoa que está fazendo guerra: para, mano, você está destruindo, você está matando pessoas, crianças inocentes, cristãos. Não, a gente tem que orar, mas com o compromisso de orar mesmo. Jesus nos mostra a todo tempo que a gente não deve fazer justiça com as próprias mãos. Qual que é o dever do cristão? Intensificar nas suas orações, conversar com as pessoas, interessar pelas pessoas, tentar fazer o negócio direito, não o mal. Destruir, matar, blasfemar, a gente está blasfemando contra o próprio Deus. Quando a gente julga, a gente está julgando o próprio Deus. A gente está querendo tomar o lugar de Deus. Isso não é legal. Isso não é legal para o nosso crescimento, para o caminho da nossa salvação, para a nossa comunidade, para a nossa família, para nós mesmos. E passando mais adiante, eu queria que vocês abrissem em Mateus 16, de 13 a 23. Mateus 16, de 13 a 23. Aqui a gente já vai ver um outro momento de Pedro. Pedro já estava andando bastante com Jesus, ele já conhecia, já entendia que Jesus era alguém especial. Especial e de grande poder, né? Porque já tinha feito vários milagres. Pedro já tinha testemunhado coisas que acho que a gente cairia duro, né? Se a gente visse Jesus fazendo que Pedro viu Jesus fazendo. E aqui ele fala, quando Jesus chega no momento, que Pedro sempre questionando, né? Jesus faz o milagre e Pedro continua questionando. Então vamos ler? Mateus 16, de 13 a 23. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sempre o primeirão, né? Tô sabendo quem é o senhor. O senhor é o Filho de Deus. Quando eu me converti, eu já conhecia a história de Jesus. A minha mãe, ela era católica, ela contava a vida de Jesus, desde o nascimento até a morte de cruz. Mas quando eu realmente tive certeza que Jesus era o Filho de Deus? Quando eu me converti. Até então, eu era um personagem, um santo, que sofreu muito, mas essa relação, esse entendimento que só o Espírito Santo dá,
que Cristo era o Filho de Deus, eu só tive quando eu me converti. Eu consigo ver que Pedro tinha essa mesma certeza. E eu orando, eu entendi que eu tinha que pedir muito entendimento do Espírito Santo. Porque Pedro estava ali com Cristo. Ele sabia quem Jesus era, ele tinha essa certeza, mas o aprendizado era diariamente. E Jesus o ajudava diariamente a entender isso. Porque Jesus realmente amava Pedro como nos ama. Então, a nossa busca deve ser essa mesma de Pedro. É pedir que Jesus nos ajude diariamente, dia a dia. Gente, não é fácil, realmente. Pedro respondeu novamente a Jesus muito prontamente. A gente responde a Jesus prontamente todos os dias. Se alguém perguntar, a gente sabe dizer na hora quem é Jesus. Mas a gente tem que viver esse Jesus em nós. A gente tem que aprender muito com Jesus, através da oração, através da leitura da palavra, através das pregações, através do discipulado. A gente tem que buscar muito. A gente está vivendo um tempo que, se a gente não se vigiar, a gente vai pegar a espada e sair arrancando a orelha das pessoas mesmo. Porque as pessoas estão nos levando ao limite. Pedro mostrou que o limite é isso, é arrancar a orelha de alguém. E aí a gente tem que buscar o perdão de Deus. E aí, vamos para mais uma história de Pedro. Pedro é fascinante, né, gente? Lá em Mateus 26, de 30 a 34, enquanto o Lucas coloca aí para mim, eu vou conversando aqui, porque a gente mesmo andando com Jesus, a gente e Pedro, a gente é teimoso, né? A gente acha que é o bom. A gente faz meia hora de oração, a gente fala, nossa, agora estamos todos imunes, não vamos pecar, vamos sair pela rua, né? É a primeira trupicada no chão, já era. E aí a gente mostra a nossa fragilidade. A gente mostra a nossa fragilidade porque é muito mais a nossa fragilidade em contrapartida do poder de Deus, né? E aqui ele fala do fato de Pedro negar Jesus 3 vezes. Então, vamos ler? Mateus 26, de 30 a 34. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Gente, sem dúvida nenhuma, o final da vida de Pedro vai nos mostrar que realmente ele cumpriu o que ele falou. Passou porque passou e cumpriu. Mas e nós, diante das nossas fragilidades? A gente tem muita boa vontade. A nossa boa vontade é maior do que o mundo. Mas Jesus nos mostra que somos frágeis. O nosso potencial, ele está diretamente ligado e abaixo da vontade de Deus. Sem Jesus, a gente não sabe nem para onde vai. A gente pode falar, prometer, fazer um monte de discurso bonito, mas a gente, assim como Pedro, a gente pode cair, porque a gente não fala com sabedoria, a gente não fala com entendimento. Pedro aqui, ele não tinha entendimento, ele sabia, ele já tinha passado coisas extraordinárias com Jesus, como eu disse,
mas ele não tinha discernimento do propósito da vida de Cristo. Pedro, além de negar, ele fugiu. A gente nega Cristo, a gente foge das situações para não se envolver, para não ficar feio, para não ser preso, para não ser julgado. Pedro fugiu. Ele era apontado pelas pessoas que estavam ali do lado e corria. Não, não conheço. Jesus? Nunca ouvi falar. Não, não é meu amigo, não. E as pessoas reconheciam, porque chega um ponto, gente, que a gente já andando com Cristo, as pessoas já conhecem a gente. Olha a responsabilidade. E aí, Pedro se redime. Pedro lembra da responsabilidade. E eu chamo todos vocês, e eu estou me chamando para me redimir quanto a isso. As pessoas já conhecem a gente porque a gente anda com Cristo. Então, gente, não adianta negar. Porque o Espírito Santo vai queimar, vai arder o coração, a gente vai ficar constrangido e vai se arrepender. Quando a minha mãe me dava alguma bronca, minha mãe era mais brava que meu pai. Hein? Eu levava aquilo para mim, mas quando ela dava bronca no geral, eu era como o Pedro. Quando era com meus irmãos, não é comigo, não sei o que está acontecendo. Eu não me envolvia. Eu nunca cheguei e falei, não é. Não, eu corria mesmo. E a gente está vendo muita destruição no mundo, e a gente está fazendo exatamente isso. Não é comigo. Ah, um missionário está preso lá na Índia? Não é comigo. Crianças estão morrendo em todos os países em guerra? Não é comigo. Ah, mas está certo. Não, não é comigo. A palavra de Deus nos exorta nesse ponto. A gente não deve negar que a gente é cristão. A gente deve orar. Está sofrendo? Vamos orar. É lá do outro lado do mundo? Vamos orar. É aqui do meu lado? Vamos orar. O rapaz está debaixo da marquise? Não é comigo. Não. Aqui em São José, eu não sei como é que é em Campos ou em Pinda. Aqui tem um lugar que a gente chama a prefeitura. Eu vivo chamando o pessoal da prefeitura para carregar alguém da rua. Aí a pessoa me fala assim, mas se ela não quiser ir, eu falei, mas tem que ir lá. Eu vejo gente caída perto do meu serviço, eu ligo para a prefeitura. Aí passa horas, a prefeitura vai lá. Eu não posso resolver, eu não consigo. Às vezes a pessoa não quer, mas existe um responsável para isso. A gente tem que se envolver. Não se envolver para correr risco, coisas assim. Mas de alguma forma a gente tem que fazer alguma diferença. A gente não pode se misturar na multidão de longe e dizer que não conhece a Cristo. A gente não pode se envolver na multidão e ver Cristo morrendo de novo, e sofrendo de novo. Quando um semelhante da gente morre, é Cristo morrendo na nossa frente. A gente conhece a Jesus, assim como Pedro conhecia, mas a gente não pode negar mais Jesus, assim como Pedro negou. E aí, a gente vai ver, realmente, quando Pedro começa a entender a sua responsabilidade como cristão. E a gente pode abrir, por favor, no verso 21, João 21, 15. Por favor, Lucas. Aqui esse verso mostra bem a restauração e a reconciliação de Pedro, né? Após ele negar 3 vezes a Jesus. Eu acho que aqui começa a mudar realmente a chavinha de Pedro, que ele admite que ele é falho, mesmo ele estando o tempo todo com Jesus, e que ele é pecador, porque ele pecou quando ele negou a Cristo. Ele fala que Cristo é o Filho de Deus, mas ele nega. E após a negação de Pedro, ele sente uma grande culpa.
uma grande vergonha. Mas Jesus o amava, como Jesus nos ama. A gente pode sentir uma grande culpa, uma grande vergonha, mas Jesus, ele toma novamente a iniciativa de nos reencontrar, como ele reencontrou com Pedro. Jesus nos amou primeiro. E aí Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava. Jesus dá a chance de ele pagar por 3 vezes as negações que ele tinha afirmado lá atrás. E ele confirma a Pedro a missão que ele tinha para Pedro desde lá, quando ele chama Pedro lá quando ele estava com André, pescando. E João 21:15 fala: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente? Mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. A palavra de Deus nos mostra que nós somos humanos como Pedro. O tempo todo, cada personagem, cada ensinamento na palavra de Deus é para nós mesmos, porque somos humanos. Ele mostra os pecados, as fragilidades das pessoas que tanto andaram pessoalmente com ele, como as pessoas que antes dele, né, antes de Cristo, e depois de Cristo falharam. É muito claro que a gente tem um limite. Pedro tinha um limite. A gente tem outro tipo de limite. Mas eu posso dizer que dessa forma, eu acho que Jesus dá uma hierarquia para a gente, dá um posto, uma posição, uma missão. Mas tanto Pedro como nós, Jesus nos faz a mesma pergunta. E eu acho que Jesus até é mais complacente com a gente, porque ele não pergunta só 3 vezes, né? Pelo menos acho que Jesus pergunta para mim umas 1000 vezes durante o dia. E essas perguntas de Jesus para nós é para nos direcionar. Ele pergunta de novo, e de novo, de novo: Vânia, tu me amas? Lucas, tu me amas? Célia, tu me amas? Porque ele quer nos direcionar. Pedro morreu por Cristo. A gente sabe da história. E nunca mais negou a Cristo. Como que a gente poderia entender isso para a nossa vida? Um dia Cristo voltará e se reconciliará. E eles vai se reconciliar com aqueles que disseram não e voltaram a aceitar a Cristo e com a gente. Então, o que me chamou a atenção? Cristo vai reconciliar com aquele que até eu julguei. Eu achei que não tinha jeito. O que eu julguei, eu ranquei a orelha, mas Cristo vai reconciliar com essa pessoa. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Não é eu que vou julgar. É quem Jesus vai chamar aquele que falar. Jesus, eu te amo. Então, não dá para eu sair por aí julgando, porque é Jesus que vai julgar, é Jesus que vai ouvir. A minha tarefa é que todos ouçam o chamado de Cristo, que todos ouçam eu dizer: Cristo é o Filho de Deus, e que todos vejam o exemplo meu, que eu me contenha. O Espírito Santo ajuda, gente. Eu sou testemunha disso.
Aceitar o chamado de Jesus e sermos filhas e filhos de Deus é ser obediente, aceitar as transformações que somente Cristo pode fazer em nós e faz em todo mundo. Não é em quem eu acho que está errado, que tá matando, que está roubando, não. Ele faz em todo mundo. Porque essa transformação é com tanto amor e no tempo de cada um. Não dá para ser impulsivo igual Pedro, porque não é no tempo que eu quero, é no tempo de Cristo. Pela graça, Pedro dedicou seu ministério para proclamar o evangelho de Jesus. E para a glória de Deus, esse evangelho chegou até nós, pois se tornou o principal pregador em Jerusalém. Pedro, depois da morte de Jesus, ele se tornou o principal pregador em Jerusalém. Ele próprio realizou milagres. Ele anunciou o evangelho a autoridades. Ele foi perseguido por isso. Ele trouxe o entendimento e a conversão de milhares, inclusive nós. Então, concluindo, a gente vê que a vida de Pedro nos ensina lições valiosas e necessárias de serem praticadas hoje. Sobretudo nessa confusão de mundo que a gente está. E podemos ficar com algumas lições guardadas no nosso coração para resumir. A gente pode aprender com Pedro que o amor de Deus é maior do que as nossas falhas, mesmo quando falhamos com o próprio Cristo. Cristo nos dá oportunidades diárias, não porque a gente merece, mas pela sua misericórdia. Não podemos esquecer que somos simples mortais, pecadoras e pecadores. A gente deve deixar de sair sentenciando as pessoas e passar a orar por elas. Parar de cortar, como Pedro, a carne de quem nos fere. E ainda, por vezes, inflamamos mais gente para fazer igual. Ó, Lucas, fulano fez isso e isso comigo. Você não vai me ajudar a fazer nada? Não, é parar de cortar na carne. Os nossos inimigos, já disse a palavra, orar por nossos inimigos. Falar menos dos nossos inimigos e orar por eles. Jesus restaura a todos. E por vezes, a gente fica até desoladinho, né? Quando alguém, o inimigo da gente, não, converteu. Gente, a gente tem que dar glória a Deus. É difícil, o Espírito Santo ajuda. Aqueles que nos perseguem foi como o soldado que minutos antes, feriu, o Pedro corta a orelha do soldado. Jesus restaura a orelha do soldado e minutos após o próprio soldado leva Jesus para o sofrimento, o julgamento e a morte. Jesus curou, devolveu a orelha do algoz. Então, o velho Pedro que existe em nós deve ser contido diariamente. E a gente aprende também que o verdadeiro arrependimento leva à transformação. Pedro reconheceu seu erro. A gente deve reconhecer os nossos erros. E por isso Pedro foi restaurado. E por isso que a gente vai ser restaurado quando a gente reconhecer nossos próprios erros. A transformação, gente, vem do Espírito Santo. Lembram quando falei que eu era, até outro dia, um Pedro? Hoje eu não saio por aí impondo minha opinião. É difícil? É claro que é. Eu sou corintiana. Queria que todo mundo fosse corintiano. E é claro. E também vocês podem perguntar para o Galvão se eu melhorei um pouco. Depois, não agora. Mas quando eu passo dos limites, o Espírito Santo me alerta. Me mostra certinho onde eu errei. Não sei como é que é com vocês, mas parece que fica aquilo. Eu peço em oração misericórdia do Senhor, em situação de conflito. E a gente vive em conflito o tempo todo, não precisa nem pôr o pé para fora de casa. As consequências, quando a gente reconhece isso, primeiro é de alívio, e depois é de paz no coração. E depois a calma e a sabedoria vem, porque a direção de Jesus é a nossa luz.
E aí eu repito, o velho Pedro que existe em nós deve ser contido diariamente. E por último, gente, a gente tem que aprender a pedir perdão, porque o perdão nos capacita e permite a continuarmos a caminhar com Jesus. Jesus fez muito mais pela vida de Pedro, como eu falei, lição de casa para todo mundo conhecer mais a vida de Pedro. Pedro, de pecador, ele concedeu a tarefa de Pedro para liderar a igreja, a sua igreja. Pedro, além de nos ensinar a orar, ele nos ensina a jejuar, a amar o próximo, através das transformações que Jesus fez na vida dele. E isso deve ser o nosso exemplo para a vida, para qualquer cristão, pois o velho Pedro que existe em nós deve ser contido diariamente. Aqui, gente, a gente falou de Pedro, porque Pedro é uma pessoa de carne e osso igual a gente, mas aqui, sobretudo, fala sobre Jesus, sobre o seu amor, pelo seu perdão, seu amor ilimitado. Jesus nos amou primeiro porque ele morreu por mim e por vocês. Pedro é um exemplo que ele deixa na sua palavra, porque a palavra de Jesus é isso, é exemplo, é história viva do amor que vem primeiro de Jesus e de Deus, porque permitiu que seu Filho Santo morresse por nós. Pedro era um pecador, Jesus não era. Passou por tudo que Pedro passou e ainda assim era santo. Pedro não foi santo, Jesus é. Eu não sou santa, Jesus é. Então, gente, o que eu peço para vocês, de verdade, porque é o que eu peço para Deus fazer comigo todos os dias. Se vocês sentirem que falhou com Deus ou com alguém, lembre-se que Jesus é sempre o caminho para o recomeço. É que eu falei de Pedro, uma referência humana, que é mais fácil falar do Pedro. A gente sabe que ele viveu, que ele era gente, que ele nasceu, morreu, foi chamado, igual eu e vocês. Mas Jesus é o centro. Pedro só existiu e se transformou porque Jesus o chamou. Eu e você existimos porque Jesus nos chamou. Nós estamos aqui hoje porque Jesus nos chamou. Pedro poderia ter negado Jesus e parado por ali, assim como nós. Pedro, eu e vocês somos chamados a aceitarmos o caminhar com Cristo, porque Jesus quer nos restaurar, ele restaura a gente todo dia. E esse é o apelo que eu faço para vocês. Caminhar com Jesus deve ser diário, e somente assim poderemos encontrar com Pedro no céu e falar: poxa, Pedro, que espada, rapaz, você estava bravo aquele dia. Então a gente pode pedir a Deus em oração a isso, que a gente chegue na eternidade com Deus, caminhando até o fim com seu Filho Jesus. E essa era compartilhar o que eu queria fazer com vocês hoje. Amém? Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque a gente pode ter essa palavra santa, linda, viva na nossa vida. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá como Pedro. Hoje a gente pode ter acesso a compartilhar a tua palavra livremente, Pai. As portas das tuas igrejas estão abertas. Não há perseguição. A gente não precisa sair com uma espada na mão defendendo ou pensando em estar defendendo, Pai, o seu filho amado Jesus. Não. A gente tem essa liberdade. E que a gente possa diariamente lembrar, Pai, que a sua transformação que nos leva a Ti, nos leva a reconciliar com o Senhor, nos vai levar aos céus, à eternidade, junto com Pedro, Pai. E que a gente possa realmente dar o exemplo, Pai. Que as pessoas vejam na gente luz, a sua luz. Que a gente possa orar mais, ser mais calmos, mais pacientes, mas, sobretudo, Pai, pedir a tua direção. Porque, assim como o Senhor mostrou a Pedro, o Senhor nos mostra através da sua palavra dia a dia. Através das pessoas também, Pai, porque tem pessoas que são exemplos, são luz muito mais, às vezes, do que eu. E que o Senhor possa nos abençoar, Pai, que o seu Espírito Santo possa nos dar direção. Porque sem isso, realmente a gente vai se perder. A gente vai te negar. Não uma, não duas, não três, mas o tempo todo. Seja piedoso conosco, Senhor. Seja misericordioso. Que através da tua misericórdia a gente possa encontrar contigo na eternidade.
Mais uma vez agradeço pela Igreja de Campos do Jordão, cada membro, Pai, ao pastor Lucas, sua esposa, Senhor, que o Senhor possa olhar por aquela cidade também, Senhor, que aquela cidade seja uma cidade do Senhor. Obrigada, Deus, por cada um de nós. Obrigado porque temos uma casa, um lar para nos aquecer do frio, nos proteger da chuva. Obrigado por o alimento à mesa. Obrigado pela saúde, Pai. E que eu oro e agradeço no nome precioso do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. 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 Amém.